Quer dizer, e a gente às vezes pensa assim, não, mas o dado identificável é difícil de descobrir, e não é. Quer dizer, tem pesquisas que demonstram isso muito claramente, né? Ou seja, que com base no CEP, por exemplo, das pessoas, você já conseguiria ali fazer um perfil da renda. E com esse perfil da renda, você já consegue identificar pessoas por meio aí de análise de dados e por aí vai. Então, realmente, o objetivo da lei é essa, né? É esse, quer dizer, é de efetivamente proteger, porque esse tipo de informação gera riqueza para as empresas e são dados das pessoas, então é nesse sentido que a legislação vem, sem dúvida alguma. Perfeito. Eu, enquanto gestor, obviamente, vou coletar dados pessoais de diversos funcionários, clientes, durante o meu projeto. Há uma grande preocupação em relação aos dados sensíveis, principalmente, né? O que são esses dados sensíveis? Sim, vamos lá. Você deu o exemplo aí, né, da pessoa no RH que ela seria identificada, né? Agora, talvez, e dependendo, claro, da situação, a identificação de uma pessoa não seja tão prejudicial, tá? Não estou dizendo que pode fazer, não é isso. O que eu quero dizer é, se você descobre que que uma determinada pessoa se chama João ou José, que impacto isso vai ter para essa pessoa, que se chama João ou José? Você não sabe, não conhecia, descobriu. O fulano ali se chama João. Ok. Isso não tem impacto. Ou, em princípio, não tem impacto. Vamos pensar assim. Então, nesse sentido, esses dados que não têm tanto impacto são, quer dizer, não é que eles são chamados, eles são considerados ou são vistos como dados normais, entre aspas, dados comuns. Agora, a legislação, ela traz explicitamente esse conceito que o Alisson colocou de dado sensível. O que é o dado sensível? O dado sensível é aquele que, se for violado, se for exposto, pode trazer discriminações para as pessoas, pode trazer prejuízo financeiro para as pessoas, pode trazer algum tipo de colocar a pessoa à parte do seu grupo ou do que for. Né? Então, eu acho que a ideia principal a se reter aqui, a se guardar, é essa: é que o dado sensível é aquele dado que gera discriminação, principalmente. Então, tendo isso em mente, o que a legislação fez? Ela estabeleceu algumas categorias de dados que são vistos como dados sensíveis. Opinião política é um dado sensível. Por quê? Porque pode gerar discriminação. Opinião religiosa, mesma coisa. Opinião sexual, mesma coisa. Filiação a sindicato, filiação a partido político, né? Dados de saúde, dados biométricos, tá? Ou seja, esses dados todos, eles são dados que são chamados de dados sensíveis por causa dessa situação. Quer dizer, um exemplo muito simples. Vamos pensar aqui, estamos agora aí na situação de pandemia. E aí, várias empresas, eu não sei aí no Brasil como é que está essa situação agora, se já está pegando fogo, digamos assim, mas aqui na Europa está bem ativa a questão de medição de temperatura no local de trabalho, porque aqui os países agora estão abrindo, estão voltando lentamente à normalidade, depois aí da quarentena que a gente ficou por aqui. Então, surge a questão, bom, vamos ou não vamos medir a temperatura do trabalhador, né? O trabalhador vindo para trabalhar na empresa. Então, a gente tem ali claramente um dado sensível. Por que é um dado sensível? Porque a medição da temperatura, a temperatura é uma questão de saúde, portanto, é um dado sensível. E aí, imaginem essa situação, que é uma situação muito prática, qual seja, imagina que você chega no seu trabalho e seja lá com aqueles termômetros de colocar na testa, seja com uma câmera, não importa, a câmera de temperatura que eu digo, mas tem uma fila para entrar, porque entra um por vez, todo mundo de máscara, bonitinho, você está na fila, você passa e
a máquina diz que você está com 38,5, portanto você está com febre. Ora, provavelmente nessa situação, você vai ser levado ali para uma salinha qualquer. Só que todo mundo viu que você foi levado para a salinha. Então vejam o contexto, né? Ou seja, o contexto é: eu tenho um dado de temperatura, um dado de saúde, eu tenho um monte de gente que sabe que a máquina está ali para tirar a temperatura das pessoas. Todos nós sabemos o contexto em que vivemos da pandemia, e de repente alguém vê, né, aquele da fila, vê que eu estou sendo levado para a salinha. Ou o contrário, imagine que você é o próximo da fila. Você vê alguém sendo levado para a salinha porque está com 38,5, 39 de febre. Aí eu pergunto para você: você vai querer ficar perto daquela pessoa? Provavelmente não vai querer ficar, porque a febre é um dos sintomas da doença. Então, nesse caso, você tem um dado sensível gerando discriminação. Então, essa é uma polêmica aqui da medição da temperatura, justamente por causa disso. Como é que você vai fazer a medição de temperatura em público, né? Porque se a pessoa tem febre, ela vai ser levada para o lado. Se ela é levada para um lado, ela está sendo discriminada. Então, esse é o raciocínio do dado sensível. Ele gera discriminação e por isso que ele precisa ser protegido. Ele é chamado de sensível por isso e, consequentemente, quer dizer, quando eu digo agora ele tem de ser protegido, ele tem de ser protegido ainda mais do que o dado normal. É aquilo que eu disse antes. Se eu descubro que o fulano se chama José e essa informação é espalhada pela sociedade, talvez o impacto na vida daquela pessoa que se chama José seja muito pequeno. Talvez não traga prejuízo para ele. Mas, se sai na sociedade, naquela comunidade, no bairro, o que for, que aquela pessoa está com 39 de febre, nesse contexto em que vivemos, provavelmente isso vai trazer um impacto para a vida dela, né? Um impacto discriminatório. Por isso que esses dados que eu citei anteriormente, dados de saúde, biométricos, opção religiosa, sexual, filosófica, etc., são chamados de dados sensíveis. Perfeito. Trazendo para um exemplo nosso, da área de gestão de projetos, mais especificamente de projetos de engenharia. Existem algumas grandes mineradoras que solicitam para os prestadores de serviço, né, os terceiros, exame toxicológico e exame e atestado de antecedentes criminais. Atestado de bons antecedentes, né, salvo me engano é o nome. Eu acredito, não tenho maiores informações, que esses sejam critérios de aceite do profissional, né? O profissional, ele somente vai trabalhar por razões óbvias, né, de onde a gente vê o ambiente de mineração. Então, para trazer segurança, acho que, obviamente, eles aplicam esses dois critérios. Mas a questão que eu ia levantar esses dados, então, foram coletados pela terceirizada, vamos assim dizer, depois a gente vai aos nomes, né? Foram coletados pela terceirizada e passadas à empresa cliente, que armazenado possivelmente tanto na empresa terceirizada quanto na cliente o atestado, esse exame toxicológico e a declaração de antecedentes criminais. Qual que é o risco disso? Por que preocupa-se tanto em relação a esses dados pessoais? É em relação ao vazamento, é em relação às multas? E esses dois exemplos que eu dei seriam exemplos de dados sensíveis? Sim, então vamos começar aí pelo final, sem dúvida, né? Quer dizer, são dados sensíveis, por quê? O dado da condenação penal, né, de questões criminais, é dado sensível, até porque a própria legislação já traz essa característica. E, de novo, né, é aquela questão da gente pensar no conceito da discriminação. Quer dizer, quando a gente vê um antecedente criminal de uma pessoa, e se esse antecedente for negativo, ou seja, se a pessoa já tiver sido presa, sofrido uma condenação a alguma coisa, é natural das pessoas, ou pelo menos talvez seja um comportamento que todo mundo espera, que você fique meio assim, né? Do tipo, poxa, aquela pessoa ali já foi presa, será que ela não vai fazer alguma coisa de novo? Então, isso é uma discriminação. Não estou dizendo se seja fundado, não está correto ou não. A questão do exame toxicológico, em princípio, eu também entendo como dado de saúde, ainda que
tecnicamente, ou pelo menos, não tecnicamente, mas o próprio nome talvez não diga, mas e aí vejam como é importante o contexto. A partir do exame toxicológico, eu posso descobrir se a pessoa tem uma tendência a ter alguma doença. Portanto, é um dado de saúde. Acaba sendo um dado de saúde de uma pessoa identificada. Por quê? Porque eu vejo ali, dependendo daquilo que o exame me trouxer, eu vou descobrir a situação da saúde da pessoa. Portanto, esses dois dados são claramente dados de saúde. Agora, o que a gente precisa levar em consideração? O dado de saúde, o dado sensível, se por um lado ele tem uma restrição maior, por outro lado, essa restrição ela pode ser mitigada, digamos assim, quando a empresa, e aqui quando eu digo a empresa é a pessoa que tem um interesse naquela informação, ela toma determinados cuidados. E aí a gente começa a abrir um pouquinho aqui o leque. Tá? E aí o Alisson colocou na pergunta, 2 empresas, eu vou chamar aqui que a empresa que tem o interesse e o terceirizado, a empresa terceirizada. Então vamos olhar para essas 2 e depois nós temos a pessoa. Né? Então nós temos 3 elementos. Temos a empresa original, entre aspas, nós temos o terceirizado, a empresa terceirizada, e nós temos depois o titular. Então, na verdade, qual vai ser a relação entre esses 3? Quem está tomando as decisões é aquela empresa original, é a empresa que precisa dos dados. Ela vai ser a responsável, por exemplo, por dizer eu quero o antecedente criminal ou eu não quero o antecedente criminal. A decisão é dela. Para ela pedir o antecedente criminal ou o exame toxicológico, nós temos aí dados sensíveis. E aí ela vai ter de olhar na legislação, lá no artigo 11, quais são as hipóteses que lhe permitem pedir esses dados sensíveis. E por quê? Porque aí, como eu disse antes, o risco é maior. Se houver um vazamento desses dados, a empresa vai sofrer uma sanção provavelmente muito maior do que, por quê? Porque esses dados são sensíveis. Tá? Então, isso precisa ficar claro. A gente precisa entender qual é o tipo de dado, como eu disse antes, se é um dado normal ou se é um dado sensível. A gente precisa entender o contexto da situação. Um exemplo, pequeno parênteses aqui. O rosto. O rosto é um dado sensível, né? E aí a gente fala, poxa, pode ser usado como biometria. Perfeito. Então significa dizer que se eu quiser olhar um perfil de alguém no Instagram, eu tenho de pedir o consentimento dessa pessoa, por exemplo, porque tem a foto dela ali. Então, percebam, e aqui na Europa isso é muito claro, e no Brasil também vai ser muito claro, e eu acredito que vai ser no mesmo jeito, no mesmo sentido. Se você tem uma mera foto, num porta-retratos, num telefone, alguma coisa, isso é um dado normal. Mas se eu pego essa foto e eu faço algum tipo de tratamento usando, por exemplo, reconhecimento facial, aí eu já posso dizer que é um dado sensível. Então vai depender do contexto. Agora, voltando a esse contexto, quer dizer, eu tenho a empresa que fez o pedido, só que eventualmente não vai ser ela, né, que vai lá no titular dizer, fulano, traz aqui, tem o terceirizado, o intermediário no bom sentido aqui. Então, esse intermediário, esse terceirizado, ele vai pedir esses dados sensíveis lá para o titular e ele vai poder tratar os dados sensíveis. Mas ele vai tratar os dados sensíveis por quê? Porque esta empresa terceirizada vai ter um contrato com a empresa original, como eu disse, né, com a empresa que quer contratar para que esse tratamento possa ser feito. Ou seja, eu espero que esteja claro aqui. Eu vou colocar, eventualmente, aqui a seguinte situação. Eu trabalho na empresa X, certo? A empresa X. Eu quero contratar uma pessoa, mas eu, empresa X, não contrato a pessoa diretamente. Eu contrato uma agência de empregos e essa agência de empregos contrata a pessoa X. Então, percebam, nessa triangulação, o titular vai passar os dados, vai trazer lá o seu antecedente criminal, o seu exame toxicológico para a agência de empregos.
mas não é a agência de empregos a responsável por aquilo dali. Perante a legislação, quem vai ser responsável sou eu, é a minha empresa, porque eu que quero os dados daquele titular. Não é a empresa, não é a agência de empresa, de emprego. Tá? Então, isso precisa ficar claro no sentido de perceber de quem é a responsabilidade pelo quê. Quer dizer, se esse dado, e percebam aqui a importância do correto entendimento da Lei de Proteção de Dados, da LGPD. Nessa situação, o titular levou lá o exame toxicológico e ficou armazenado no computador da agência de empregos. Se houver um vazamento lá no computador da agência de empregos, quem é responsável? Quem vai tomar a sanção? Vai ser a agência de empregos ou vai ser a minha empresa? Vai ser a minha empresa. Tá? Então, esse é um ponto importante. A minha empresa vai ser a responsável, por quê? Porque a lei diz que sou eu, e do ponto de vista aqui jurídico, eu sou entendido pela LGPD como controlador, então eu tenho essa responsabilidade de fazer com que a segurança daqueles dados sejam guardados, seja devida, né? Que a segurança seja efetiva. Então, nesse sentido, a preocupação com essa proteção de dados, seja dados sensíveis, dados normais, não importa, dados pessoais de maneira geral, ela advém daí, ela advém das eventuais sanções. E as sanções, elas se aplicam não só a empresas, mas também a pessoas físicas, quando as pessoas físicas estiverem agindo por conta própria, digamos assim. Se eu estou agindo como funcionário de uma empresa, a responsabilidade é da empresa. Tá? Agora, se eu sou ali um profissional liberal, por exemplo, e estou agindo por conta própria, aí a responsabilidade vai ser minha. Eu vi que você começou, né, a trazer a nomenclatura, os termos que a LGPD define. O que a gente conhece na área de projetos são ou contratante e contratada, ou às vezes cliente terceirizada, né? Mas quais são os sujeitos da LGPD? Como que o cliente, como que esse terceiro é chamado? Quais são esses sujeitos que a LGPD define? Sim, na verdade, o primeiro deles, eu já comentei aqui, é o titular, né? O titular é a pessoa física, né? Então, o titular de dados é qualquer pessoa, sou eu, é você, todos nós, como cidadãos, vamos colocar assim, somos titulares. Agora, não é muito bom dizer que são cidadãos, porque, por exemplo, crianças também, ainda que não tenham ali, eventualmente, nem mesmo a maioridade, mas elas também são titulares de dados pessoais. Professor Matheus, deixa eu só te cortar. Você falou de crianças, para dar sequência no raciocínio, claro. Porque foi uma conversa essa semana. Muitas pessoas falaram assim: não, a gente não tem. Era uma conversa numa escola de treinamentos, né? E voltada para o público adulto. E aí eles falaram assim: não tem. A gente não tem crianças. Não tem crianças para o treinamento, mas tem menor aprendiz. Então, se tem menor aprendiz, está coletando o dado dele na parte do RH. Então, sim, a gente tem que ficar esperto com isso, né? A gente acha que não tem uma coisa. Olhando bem, você tem criança, você está sujeito, sim, a algumas ações feitas, né? Com certeza. Se não estou em erro, o Estatuto da Criança e do Adolescente define que criança é até 12 anos, tá? E aí depois o adolescente até os 18. Então, na verdade, sim. Quer dizer, a Lei de Proteção de Dados, ela tem lá uma seção específica sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes. Então, não é só o maior de idade que está sujeito a essa proteção de jeito algum. Os dados de crianças e de adolescentes, e aí nesse contexto que o Alisson trouxe do menor aprendiz, sim, se aplica sim, e se aplica ainda mais. Né? Ou seja, o grau de risco ele é maior por ser um menor de idade. Né? Então, nessa situação, com certeza, se aplica sim, se aplica a titulares de dados pessoais. Quem são titulares? Pessoas naturais. Então, uma criança, um adolescente, são, sim, titulares de dados pessoais do mesmo jeitinho. A lei não separa entre adultos, né, ou menores de idade, não. Ela se aplica a todos. A única situação em que a lei não se aplica, e aqui não se aplica por omissão, ou seja, não está explícito na lei, mas a gente consegue depreender, é o caso de dados de pessoas falecidas. Aí a lei, por óbvio, não vai se aplicar.
tá? Mas sendo criança, adolescente, não importa. Então se aplica. Então, voltando, né? A criança, o adolescente, o maior de idade, são titulares de dados pessoais. Quando a gente fala, então, em titular, eu estou falando de uma pessoa física, criança, adolescente, maior de idade, não importa. Depois a gente tem essa nomenclatura que eu comecei a falar agora, que é a nomenclatura que a lei traz, que é o controlador e o operador. Então, esse é um conceito importante, e esse conceito é importante por quê? Porque a gente precisa ter em mente quem é responsável pelo quê. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui que é o seguinte. Imaginem a situação das lojas americanas, por exemplo. Tem lá o seu site, tá? Se as lojas americanas, imaginemos que as lojas americanas, ou Submarino, ou o que for, qualquer comércio online assim, ele contrate uma empresa para essa empresa criar o site, tá? Criar o site dele. Nesse caso, as americanas melhor que eu já mando para. Ou seja, segunda-feira vamos a empresa a empresa que criou o site é o operador, tá? Então, essa distinção, ela precisa estar muito clara. Controlador é a empresa que define o que vai ser feito com o dado pessoal do titular. E o operador é a empresa que vai tratar aquele dado pessoal, fazer alguma coisa com ele, vamos colocar assim, em nome do controlador. Então percebam, né? Quando a gente entra lá no site da Americanas para fazer uma compra, para mim, eu titular, eu, Matheus, não me importa qual é a empresa que fez o site. Para mim, quem é o responsável são as lojas americanas. É a empresa Lojas Americanas. Agora, na relação contratual, pode haver essa distinção. Né? Ou seja, uma distinção entre as lojas americanas que vendem um produto e a empresa que criou o site. A gente pode pensar isso em qualquer situação. Tá? Ou seja, qualquer situação em que você tenha um lado, entre aspas, me permitam dizer assim, dando ordens, ou seja, dizendo como aquilo deve ser feito, essa empresa provavelmente vai ser a controladora. A legislação diz que o controlador é aquele que define as finalidades e define os meios do tratamento de dados pessoais. E o operador age em nome do controlador. Um outro exemplo que eu acho que vai deixar muito claro para todo mundo. Call center. A empresa de call center, ela atua em nome de quem? Na maioria das vezes, uma empresa de call center atua em nome de outrem, né? De outra empresa. Ou seja, a gente sabe que o call center é um serviço terceirizado, então a empresa tem lá ela como controladora, e o que o call center vai fazer? O call center vai ligar para a pessoa ou vai receber uma ligação da pessoa, mas o call center não está agindo por ele próprio. Quer dizer, quando eu ligo lá, né, para um call center de uma empresa qualquer, eu sei que é uma empresa terceirizada, por exemplo, mas ela está atuando em nome da outra. Tá? Então, nesse caso, a empresa, que é a que vende o produto ou serviço, por exemplo, ela vai ser a controladora, é o controlador em termos legais, e o call center é o operador. Então, vejam, o operador está tratando dados pessoais? Sim. Eu tenho lá um problema com a Microsoft. Eu ligo lá no 0800 da Microsoft. Não é a Microsoft que me atende, não é um funcionário da Microsoft, é um funcionário de uma empresa X qualquer. Mas essa pessoa da empresa X qualquer está trabalhando em nome da empresa X qualquer? Não. Ela vai se apresentar para mim como call center da Microsoft. E aí esse tratamento vai ser realizado pela empresa de call center, mas em nome da Microsoft. Então, nesse caso, de novo, Microsoft é o controlador e
A empresa de call center é o operador. Achando o microfone aqui, demorei um tiquinho. Dentro do que você falou, como eu estou puxando sempre para a parte de gestão de projetos, né? Boa. Obviamente, a elaboração de site é um projeto. Claro. Então, a gente já começa agora, seria nesse quarto ponto, nesse quinto ponto que eu ia entrar, né? Você, gerente de projetos, está trabalhando numa empresa. A sua empresa vai ser controlador, vai ser operador? Depende do contexto. Nesse exemplo da Lojas Americanas. Me corrija se eu estiver errado, as Lojas Americanas seriam o controlador e você, enquanto empresa de TI, fazendo esse site, o operador. É claro, qualquer levantamento, eles vão em cima das Lojas Americanas. Mas existe um contrato entre as Lojas Americanas e a sua empresa de desenvolvimento e acabou que você não falou sobre a agência reguladora em relação às multas. Deixa eu deixar um ponto para você. Eu, enquanto empresa de desenvolvimento de site, se houver um vazamento, eu posso ser penalizado ou quem vai ser penalizado são as Lojas Americanas? Deixa esse gancho para você. E só a outra, você tinha falado sobre call center, a mesma coisa, trazendo para a gestão de projetos. É possível, então, uma empresa, algum cliente, algum órgão aqui em Brasília, por exemplo, contrate a empresa que você trabalha, você como gerente, e você vai fazer a implantação de um serviço. Você vai implantar uma central de serviço, vai implantar para atender esse contrato. Obviamente, depois de implantado, ele passa a ser um contrato, um processo, não é projeto. O projeto é a implantação. Mas na hora que você está implantando, você tem que estar preocupado com alguns aspectos. A gente vai ver para frente um conceito de privacidade, privacy by design, privacidade por concepção. A gente vai ver daqui a pouco. Mas então, é só alinhando e só costurando que tudo que o professor Matheus está falando, a gente aplica sim em projetos, né? Ele está trazendo, obviamente, com um contexto, um foco mais jurídico, que é principalmente a área de formação e atuação dele, como DPO, a gente vai falar. E acabou que você não falou, então, DPO, né? O que é o DPO? O que é o DPO? O que seria a agência reguladora? E se pode multar ou não a minha empresa desenvolvedora vai multar Lojas Americanas? Vou te passar a palavra. Claro. O Alisson agora me apertou aí com as 3 perguntas seguidas, mas foi uma falha minha antes, né? Realmente, de ter deixado passar. Mas vamos lá, né? O DPO, eu até peço desculpas, né? Porque aqui em Portugal o pessoal não fala de PO, fala DPO, e aí eu fico com o costume, mas por óbvio é a mesma coisa. Inclusive, né, a lei brasileira, ela não chama de DPO, né? Ela chama do encarregado de proteção de dados, que é exatamente o mesmo nome aqui em Portugal, né? Ou seja, o regulamento europeu, ele é traduzido nas 24 línguas da União Europeia, português é uma das línguas oficiais da União Europeia, então nós temos o regulamento em português, e em português ele não vem, claro, como DPO, isso é a sigla em inglês que todo mundo usa, mas o regulamento deixa claro, é o encarregado de proteção de dados. Então, do mesmo jeito que a lei brasileira. E aí, que era mais uma definição, né? Mais um daqueles que fazem parte da lei. Quer dizer, eu falei do titular, falei do controlador, falei do operador e tem o DPO, que é a função que eu exerço no caso. Quem é o DPO? O DPO vai ser a pessoa que vai ficar no meio de um triângulo. E esse triângulo tem 3 vértices. Quais são? 2 vértices a gente já viu, que é o vértice do titular, o outro é o da empresa controladora ou operadora, e aí eu já vou falar lá da questão da sanção, e a terceira é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o nome no caso do Brasil, aqui em Portugal se chama Comissão Nacional de Proteção de Dados. O que é essa autoridade nacional, essa autoridade de controle? É um órgão público responsável por verificar se as empresas cumprem a lei. Grosso modo é isso. Não é só isso, claro, mas grosso modo é isso. Quer dizer, as autoridades de controle, elas têm por função fazer essa verificação, elas têm por função fazer a conscientização, fazer a fiscalização e por aí vai. Então, na verdade, o que o DPO faz? Por que ele está no meio desse triângulo? Porque o DPO vai ser uma pessoa que pode ser interna à empresa, é o meu caso, eu sou um funcionário da L'Oréal Portugal, sou contratado, ou ele pode ser externo, portanto, ele presta serviços para a empresa, tá? Tanto faz, não tem problema nenhum, tanto aqui quanto no Brasil, é a mesma coisa. E o que ele faz, então? Ele vai ser uma espécie de fiscal dentro da empresa,
Então, ele não joga contra a empresa, ele não atua contra, mas ele fiscaliza a empresa para ver se a empresa, no vértice da empresa, se a empresa está cumprindo a lei de proteção de dados. No vértice do titular, né, ou no contato com o titular, o que o DPO faz? O DPO é a cara da empresa para o titular no que diz respeito à proteção de dados. Tá? Ou seja, eu titular, agora não eu, Matheus DPO, eu, Matheus titular. Uma empresa está aí, eu acho que a empresa está tratando meus dados de maneira errada. Então, o que eu faço? Eu mando um e-mail para a empresa, só que esse e-mail vai cair nas mãos do DPO, porque ele é o responsável por tratar os pedidos dos titulares. E aí vale lembrar, fazendo aqui um pequeno parênteses, na verdade, dois, peço desculpas, mas o primeiro é o conceito de tratamento de dados pessoais, portanto, qualquer coisa que você fizer com um dado pessoal é tratamento de dados pessoais. E o segundo diz respeito aos direitos, né? Os titulares têm inúmeros direitos, têm vários direitos, quer dizer, direito de apagar os dados, direito de pedir portabilidade, direito de pedir oposição ao tratamento, direito de acesso e por aí vai. A gente pode até falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E aí a gente fecha. Então, em relação à empresa, o DPO fiscaliza a empresa internamente, de certa forma, não confundir com compliance, porque não é compliance, tá? Ou seja, o DPO, o que ele faz, a fiscalizar a empresa é uma das coisas que ele faz, ele autoriza determinados tratamentos, ele faz análise de risco. Então, o DPO não é só compliance, ele faz mais coisa no âmbito da empresa. No âmbito do titular, ele é a cara da empresa para o titular. Então, os pedidos de exercício de direitos vão para o DPO, e o DPO é o ponto de contato com essa autoridade nacional que eu falei anteriormente, autoridade de controle, ou seja para o bem, seja para o mal. Para o bem, o que é para o bem? Eu, como DPO da L'Oréal Portugal, eu posso enviar um e-mail para a autoridade de controle e dizer, olha, eu tenho dúvidas sobre tal coisa, o que vocês me recomendam? Perfeito, certíssimo, o DPO pode fazer isso. Né? Ou seja, ele busca auxílio da autoridade de controle no sentido de uma orientação. Mas ele também vai ser o ponto de contato da autoridade de controle se, por exemplo, um titular reclamar na autoridade de controle e a autoridade de controle resolver fazer a investigação. Então, aí, a autoridade de controle, que, repito, no caso do Brasil, vai ser a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai entrar em contato com a empresa e a empresa vai dizer, vai passar isso para o DPO e o DPO vai responder. Então, ele é o ponto de contato com o titular, é o ponto de contato com a ANPD e é o, entre aspas, aí, o fiscal. Né? Então, esse é o DPO. No que diz respeito aí à questão das multas e sanções, vale lembrar o seguinte, né? Quando você está trabalhando ali na gestão de um determinado projeto, você vai precisar pensar no seguinte: você está trabalhando por conta própria ou você está trabalhando em nome da empresa? Tá? Essa é uma distinção fundamental para a gente ver a questão da responsabilidade. Quem vai ser responsável? Então, a questão aqui é bastante simples, até eu diria. Se você está trabalhando por uma empresa, a responsabilidade será da empresa. Eu não quero dizer que depois a empresa não possa puni-lo, punir o seu colaborador, porque o colaborador agiu de maneira errada. Isso é uma outra história. Mas do ponto de vista da proteção de dados, a responsabilidade é da empresa. Tá? Claro que se você está trabalhando por conta própria, como um profissional liberal, se você é um MEI, por exemplo, né, que é você e você mesmo, aí claro que a responsabilidade será sua, tá? Ainda que seja para o âmbito do CNPJ ali do MEI, no caso. Tá? E voltando aí à pergunta, né, quer dizer, aquela questão lá do call center ou da empresa de TI. Né, Lojas Americanas contratou a empresa de TI para fazer o site. Foram violados dados pessoais, vazou a base de dados, como vários que a gente vê todo dia na mídia. Quem é o responsável? Olhando sob a perspectiva da proteção de dados, as lojas americanas são os responsáveis. Tá? Por quê? Porque, lembra ali do conceito de controlador que eu falei antes? O controlador é quem manda, entre aspas. O controlador é quem define as finalidades e os meios de tratamento. Portanto, houve violação de dados pessoais, a responsabilidade sempre vai ser perante a ANPD, perante a Agência Nacional de Proteção de Dados, será
do controlador. Nesse exemplo que eu dei, que será das lojas americanas. Ah, Matheus, mas em outras áreas, área civil, né, do direito civil. Bom, aí a coisa muda de figura, tá? Mas falando especificamente aqui da Agência de Proteção de Dados, Agência Nacional de Proteção de Dados, sempre vai ser o controlador. Aí a empresa de TI não vai sofrer sanções? Vai, mas ela vai sofrer sanções na área civil, não mais na área da proteção de dados. Na área da proteção de dados, seria para as americanas o responsável, o controlador. Então, a responsabilidade seria dela. Isso não quer dizer que não possa ter uma ação de regresso depois, em que as americanas exijam lá da empresa de TI algum tipo de ressarcimento devido àquela violação de dados pessoais. Mas é como eu disse, aí é num segundo momento. Nos limitando aqui só à questão da proteção de dados, a responsabilidade nesse exemplo seria das americanas. Professor Matheus, só porque já viu uma pergunta, ela está bastante alinhada com o que você acabou de falar agora, então deixar para o final, acho que a gente já volta no ponto, aproveitar que está quente é melhor. A pergunta foi, entre o controlador e o operador, deve existir um contrato que define claramente como deverão ser tratados os dados pessoais? Vamos lá. Aqui a gente tem duas respostas. Por que, Matheus, a gente tem duas respostas? Porque a gente tem a resposta com base no que está na lei e a gente tem uma resposta com base no que está nas boas práticas e que não infringe a lei. Então, fiquem tranquilos. O que a lei diz? A lei não diz nada. Ou seja, aqui, por exemplo, na Europa, não. Aqui o regulamento europeu é claro, explícito e exigente. Ele diz o seguinte: o operador, voltando ao exemplo lá das americanas, a empresa de TI só pode atuar em nome das americanas se houver um contrato entre as duas. Então, se essa situação fosse aqui na Europa, seria desse jeito. A empresa de TI só poderia criar o site para as americanas se houvesse um contrato escrito com inúmeras cláusulas no contrato entre as duas empresas. A lei brasileira diz o quê? A lei brasileira se limita a dizer o seguinte: o operador, a empresa de TI, deve seguir as instruções do controlador, que no exemplo são as lojas americanas. Ponto final. Então, juridicamente, hoje, a gente não pode dizer que um contrato seja obrigatório. Agora, qual é a segunda resposta? A segunda resposta é a prática. Quer dizer, eu vou contratar uma outra empresa para prestar um serviço para mim que envolva dados pessoais. Pessoalmente, aqui eu falo como DPO, eu não recomendaria a você que você simplesmente fizesse de boca, como se diz, né? Porque a lei não exige, mas ela não proíbe. Portanto, se você vai contratar uma empresa para prestar um serviço para você, faça contrato. Eu acho que isso é fundamental. É como eu disse, essa é uma boa prática. É uma boa prática por quê? Porque só no contrato você vai poder definir as cláusulas e vai definir as exigências que você quer fazer. Voltando ao nosso exemplo, Americanas, empresa de TI. Se não houver contrato e houver uma violação de dados pessoais, vamos deixar de lado agora a Agência Nacional, como eu acabei de dizer. Vamos lá para a área civil. De quem é a responsabilidade? Nessa situação, um vai jogar para o outro, né? É claro que se chega a uma resposta, por óbvio, vai chegar, mas o ponto que eu quero dizer é que você não tem nenhum mecanismo para dizer que a responsabilidade é mais de um ou mais do outro. Agora, se você tem Americanas e empresas de TI, tem um contrato entre as duas, é por óbvio que no contrato vai estar explícito qual é a responsabilidade de cada uma. Então, ainda que a lei brasileira não exija contratos, minha recomendação sempre foi e continuará sendo: faça contratos. Então, vai desenvolver um projeto novo, de novo, né? Se você estiver atuando em nome de uma empresa, a empresa para a qual você trabalha não é para a qual você presta serviço, porque se você estiver prestando serviço, você tem que fazer um contrato. Mas se você for um funcionário da empresa, a empresa deve fazer um contrato com a outra, para evitar esse tipo de situação, né? Porque se houver uma violação de dados, de quem é a responsabilidade? De novo, estou falando do âmbito civil, porque no âmbito só da proteção de dados, a responsabilidade sempre vai ser do controlador. Nesse ponto, a lei
brasileira deixa isso aí bem claro. Beleza, perfeito. Para a gente não ficar falando mais nome de empresa, é porque eu recebi algumas mensagens aqui, tem concorrente falando assim, poxa, se eu soubesse que eles iam falar dessa loja que estão falando, eu tinha patrocinado o evento, né, o Congresso Brasileiro. Então, mas brincadeira à parte. Em relação, então, você deu um exemplo, né, desse grande conglomerado de vendas e uma empresa de TI fazendo o sistema para ela. A gente tem que lembrar que isso, a gente deixou bem claro que, né, na parte do fornecedor, na parte, usando os termos, né, da LGPD, Sim. Do operador, caso você trabalhasse nessa empresa, você estaria na empresa que era o operador. Mas, em relação à atuação do gerente de projetos, normalmente no cliente tem um gerente de projetos também. Às vezes, o que é um projetinho para essa empresa de TI, para esse conglomerado de vendas, é um grande projeto de implementação de RP e mais site. Às vezes site é um pedacinho, que para a empresa de TI que a pessoa trabalha é aquele projeto do sonho, mas para a empresa é um pedacinho. Então, lembrando que sim, o gerente de projetos, ele também pode estar na parte do que a LGPD chama de controlador, né? Que seria o cliente. Então tem esses dois momentos aí que o gerente de projeto, né, pode estar, e aí fica claro essa parceria que ele tem que ter com o DPO, com o encarregado de proteção de dados, né? Mas antes de a gente chegar nessa parte, eu tinha mencionado aquele conceito do privacy by design, ou privacidade por concepção. E projeto, normalmente a gente concebe alguma coisa, produto, resultado ou serviço. Então, o que é esse conceito de privacidade por concepção? Você consegue explicar para a gente, por gentileza? Claro, sem dúvida. Só aí entrando aí na brincadeira, eu vou então parar de falar, vou falar do Corte Inglês que existe aqui em Portugal, existe aqui na Espanha, espero que ninguém fique com ciúmes, né? Quando eu citei, por óbvio, foi só aí uma questão de instrução, né? De aqui como o nosso objetivo aqui é de instruir aí o pessoal e não de falar bem ou mal, né? Então, mas enfim, até porque, né, tem aquele velho ditado, né, na área de segurança da informação, a questão não é se você terá os dados violados, mas quando isso vai acontecer, né? Então, sempre tem essa expectativa. Mas brincadeiras à parte, né, aí a gente chega nessa questão do privacy by design, como geralmente se fala, ou como o Alisson colocou, né, que é a proteção de dados desde a concepção e por padrão, né, acrescentaria aí o by design e o by default. Então vamos lá. O que é isso? Primeiro lembrar ou pensar que tanto a lei brasileira quanto o regulamento europeu, eles trazem essa ideia do privacy by design, né, a privacidade desde a concepção. Mas essa ideia não é de agora, ela não é lei, ou não, quer dizer, não é que não seja lei, mas eu digo, ela não surgiu por causa da lei. Na verdade, essa ideia da privacidade desde a concepção, né, e aqui eu vou, para facilitar, usar o termo em inglês, peço desculpas aí por isso, né, mas acaba facilitando. Esse privacy by design, ele existe aí desde a década de 90, foi criado lá por a doutora Annika Volken, que era membro da Autoridade de Proteção de Dados do Canadá, né, em Ontário, no Canadá. Então, na verdade, o que ela criou? Ela criou uma concepção, e literalmente aqui quando eu digo concepção, eu estou falando em termos de uma ideia, de que a privacidade deve estar presente desde o início. Por isso que se fala no privacy by design, e eu acho que em português é muito bem colocado, que é a proteção de dados ou a privacidade desde a concepção. Concepção do quê? Concepção do projeto. Ou seja, deu aquele estalo, vou fazer um projeto XPTO qualquer. A partir dali, a privacidade tem que estar presente. Quer dizer, quando a gente fala privacidade aqui, desde a concepção, eu não estou aqui necessariamente falando de, já no primeiro momento eu tenho de pensar num sistema, se a gente falar em termos de tecnologia, e o sistema vai ser assim, vai ser... Não é isso, não é isso. O privacy by design, essa privacidade desde a concepção, é ter em mente que todo projeto deve levar a privacidade em consideração. Ou seja,
Você começou a gerir um projeto hoje, você tem inúmeras coisas para colocar ali naquele projeto. Né? Seja uma questão jurídica contratual, seja uma questão de tecnologia, né? Eu preciso desenvolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso atingir tal e tal e tal objetivos. São esses objetivos. A privacidade já tem de estar ali desde o início. Você não pode pensar em colocar privacidade depois que o projeto já está em andamento. Então, naquele momento em que você ainda está planejando o como eu vou fazer, veja, o projeto nem iniciou, você está na fase de preparação dele, você está no início, né? Ali você já tem de pensar em como você vai garantir a privacidade do usuário. Então, eu gosto sempre de dar, quando se fala em privacy by design, e associado a isso ao privacy by default, o que é o privacy by default? É a proteção de dados por padrão. O que significa isso? Significa dizer que o usuário não precisa fazer nada para a privacidade dele estar garantida. Então, esses dois conceitos do privacy by design e privacy by default são essenciais quando a gente fala em proteção de dados. Tá? Que é o quê? É o gestor de um projeto, e aqui eu falo, não estou entrando no âmbito de nenhum segredo, porque como DPO, óbvio, eu sou submetido ao dever de segredo, mas o que eu vou dizer agora não é nenhum segredo. Eu, como DPO, inicio o gestor de projeto antes, quando ele tem a ideia quase, eu quero fazer tal coisa. Ele não pode sair fazendo e vir falar comigo, como DPO, quando o projeto já está pronto. Seja pronto para ser posto em prática, ou seja pronto que já começou o negócio, já está sendo. Não. Primeira coisa que o gestor de projetos vai ter de fazer é sentar, não a primeira, mas uma das primeiras, né, pelo menos, sentar com o seu respectivo DPO e dizer: DPO, meu amigo, eu quero atingir esse objetivo, eu quero fazer isso, vou tratar tais dados pessoais. O que eu tenho de fazer para garantir a privacidade? Exemplo claro. E aqui eu vou dar esse exemplo porque ele é o mais comum, até o Alisson citou antes: marketing. Né? Talvez, acho que não é a área aqui de vocês, mas para tentar trazer esse exemplo. A pessoa trabalha na empresa e quer desenvolver uma nova campanha de marketing. Então, ela vai gerir todo esse projeto e uma das primeiras coisas que ela vai ter de fazer é falar com o DPO para dizer assim: vem cá, nós temos aqui esse banco de dados com 1 milhão de e-mails. Como que a gente usa esses e-mails para fazer o nosso marketing por e-mail? Então, ela não pode pensar do tipo: não, eu vou criar um modelo de e-mail lindo, eu vou criar promoção XPTO, eu vou enviar e-mail, não sei o que, não sei o que, e vir falar com o DPO depois, de dizer: olha, DPO, tem 2 semanas que eu estou enviando e-mails para 1 milhão de pessoas aqui da minha base de dados, eu queria ver aqui como é que a gente agiliza a privacidade. Não, está errado. Empresa que agir assim, periga, né, tem o perigo de tomar multa, de sofrer uma sanção. E aqui eu quero já até falar um pouquinho, o Alisson citou antes, sanção, a gente fala muito da sanção pecuniária, meter a mão no bolso. A empresa vai pagar um X de multa. A gente pode falar isso daqui a pouco, mais detalhes. Mas tem que se lembrar que uma sanção muito pior é a suspensão do tratamento de dados pessoais. Seja uma suspensão temporária ou definitiva, uma proibição de tratamento de dados pessoais. E aí você tem de pensar em qualquer empresa que precisa de dado pessoal. Qual empresa hoje não precisa de dado pessoal? E aqui, importantíssimo também, quando a gente fala dado pessoal, e eu estou dando os exemplos sempre lá com o titular, que é o consumidor, é a pessoa final, mas não. Toda empresa trata dado pessoal. Por quê? Porque toda empresa vai ter um departamento de RH. E toda empresa vai tratar os dados dos seus colaboradores. Portanto, toda empresa trata dado pessoal. Então, essa proteção de dados, essa privacidade desde a concepção, ela literalmente precisa ser desde a concepção. Ou seja, gestor de projeto, vou iniciar um projeto novo, você vai marcar 15 minutos com o DPO da sua empresa. Por quê? Porque em 15 minutos, 20 minutos, você explica para ele o que você vai fazer, quais são os seus objetivos, o que você pretende atingir, e o DPO vai te dizer como proteger os dados pessoais nesse caso. Usando o exemplo do marketing aqui. Imagina que você é um gestor de uma propaganda qualquer, mas você ainda precisa coletar os e-mails.
Então, você, de repente, cria lá uma landing page para colocar os dados, para as pessoas colocarem os dados. Seu objetivo é coletar e-mails para enviar e-mails para as pessoas fazendo a propaganda da sua empresa. Excelente, sem problema. Se a sua finalidade é enviar e-mail, você precisa pedir o RG dela no formulário lá no site? Se o seu objetivo é enviar e-mail, você precisa pedir o endereço dela lá no site? Então, é isso que você vai precisar fazer com o seu DPO. Você vai precisar levar as finalidades, levar aqueles dados que você acha que são necessários e o DPO vai dizer, olha, meu amigo, isso aqui você faz, isso aqui você não faz. Tá? Então, por quê? Porque essa vai ser a função do DPO. Lembra que eu falei antes de, entre aspas, ser o fiscal da empresa? Quando um projeto novo chega para mim, eu estou fazendo esse papel de fiscal, eu como DPO da L'Oréal. Chega o pessoal, quero fazer isso, quero fazer aquilo, ok, então vamos lá, isso aqui você pode fazer. Não, isso aqui você não pode. Por quê? Porque você não precisa daqueles dados pessoais. Esse exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se eu, como empresa, quero fazer uma campanha de marketing, eu não preciso pedir endereço, eu não preciso. Marketing por e-mail, né? Eu vou enviar por e-mail para a pessoa. Eu não preciso pedir endereço, eu não preciso pedir CEP, eu não preciso pedir telefone, eu não preciso pedir nome da mãe, eu não preciso pedir lugar em que trabalha. Tá? Ou seja, se o meu objetivo como empresa é enviar e-mail, eu vou pedir o e-mail, por óbvio, e eu vou pedir o nome da pessoa. Por que eu estou pedindo o nome? Porque lá no e-mail eu vou programar o meu sistema para que ele diga: olá, fulano, bom dia. Só para isso, eu não preciso de mais nada. Então, um gestor de projetos, quando se tem um novo projeto, a pessoa vai precisar falar com o DPO para limitar isso e tomar cuidado para evitar sanção ou uma possível sanção no futuro. E, além disso, vale destacar aqui o que eu falei agora há pouco da questão do risco. Esse exemplo do e-mail marketing. Imaginem se a gente tem uma base de dados correta, em que a finalidade é enviar e-mail, e eu tenho o quê? Eu tenho o nome e o e-mail. E eu tenho outra base de dados que foi feita de maneira errada, em que eu tenho nome e e-mail, ok? Mas eu tenho endereço, eu tenho telefone, eu tenho CPF, eu tenho RG da pessoa. Tá? Então, eu já estou cometendo um erro, porque se minha finalidade é enviar e-mails, a primeira base de dados é a correta, a segunda não. Agora, imagine se esses dados são vazados. Qual gera mais risco para o titular? Uma base de dados em que tem o nome e o e-mail dele, ou uma base de dados que tem nome, e-mail, endereço, telefone, CPF, RG? Qual gera mais risco para o titular? E aí, quando a empresa for tomar a multa, esse é um critério que a autoridade nacional vai levar em consideração. Ora, primeiro você coletou mais dados do que devia, porque seu objetivo era enviar e-mail, você não precisa do telefone e dos outros dados que eu citei. Segundo, você aumentou o risco. Você vazou ou deixou vazar mais dados do que deveria. Né? Não que devesse vazar dados, não é isso que eu quero dizer. Né? Mas, de um lado, eu tenho 2 dados sendo vazados, do outro, eu tenho 5, 6, 10 dados sendo vazados. Portanto, o risco é muito maior. Então, é necessário pensar nisso quando for iniciar novos projetos. Quais são os dados que eu preciso para atingir meu objetivo? Eu não posso coletar dados, você que vai administrar um projeto, você não pode coletar dados pensando assim, mas talvez daqui 6 meses a gente vai fazer tal coisa. Não, tá errado, tá? Tá errado. E isso é motivo para multa pela autoridade nacional. Então, o que você vai ter de fazer? Você vai ter de hoje, por exemplo, se o objetivo é enviar e-mail, você vai coletar o nome e o e-mail. Mas daqui 6 meses eu posso querer mandar uma carta. Ok, então espera 6 meses. Passou 6 meses, agora você quer enviar propaganda pelos correios? Aí você vai pegar o endereço e o CEP da pessoa. Mas eu acho que eu vou mandar SMS também. Mas acha ou vai fazer? Não, eu acho. Então não vai pegar o telefone. Aí passou mais 6 meses. Não, agora nós temos infraestrutura para mandar mensagem pelo telefone. Aí você coleta o telefone. E aí veja que está tudo correto no que diz, no que exige a lei. Você não pode hoje dizer, eu acho que daqui 1 ano eu vou mandar uma carta, acho que daqui 2 anos eu vou mandar um SMS, então eu já vou me precaver hoje, pedir tudo, que eu já faço tudo de uma vez. Do ponto de vista, talvez,
de um projeto de uma visão de curto prazo econômica, talvez seja positivo, porque você já faz o serviço de uma vez. Só que você corre um risco muito maior de perder muito mais dinheiro se essa sua base de dados com dados que você não precisa for violada hoje e você tomar uma sanção da autoridade nacional. Professor Matheus, dentro do que você falou, aí até fica para a Palu aí, se quiser registrar, uma adaptação que o pessoal fez daquela frase do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? O pessoal fala, então, tu te tornas eternamente responsável pelos dados que coleta. Então, evita coletar ao máximo, né? Sim, evita coletar ao máximo. Claro. Você já falou, então, em relação à relação do gerente de projeto com o DPO, ou seja amigo dele, né? Claro. Ele vai te ajudar muito, muito. E chame ele no início do projeto. É claro que alguns atritos podem acontecer. Atritos no sentido de, às vezes, algumas sugestões que o DPO vai te passar, enquanto gerente de projetos, vão impactar em aumento de escopo, talvez em atraso, né? Aí o DPO não tem autoridade, me corrija se eu estiver errado, o encarregado de dados no Brasil, ele não tem autoridade para inferir na condução, fazer inferência na condução do projeto. Mas cabe ao gerente de projeto acatar ou não essa sugestão do encarregado. Mas aí ele assume os riscos também, concorda? Perfeito, perfeito. É bem isso mesmo, né? Ou seja, lembrar daquilo que eu comentei agora há pouco, da função do DPO. Ou seja, a função do encarregado. A função do encarregado é uma função de informar, de aconselhar, de dizer o que é o melhor a ser feito. Agora, o DPO não é responsável pelas decisões da empresa. E às vezes as pessoas confundem ou não entendem isso porque pensam assim, mas como que você é funcionário da empresa e você vai ser contra a empresa? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. A função do DPO é essa. Né? A função do DPO, e veja, eu repito a expressão que eu usei agora há pouco, isso não é jogar contra a empresa, ao contrário, é alertar a empresa para aquilo que ela tem de tomar cuidado. É dizer, olha, para minha campanha, para sua campanha de marketing, você não vai pedir o telefone. Agora, se o gestor quiser, se a pessoa que é o responsável pelo projeto quiser, ele pode, sem problema algum. Então, já ocorreram situações comigo em que a pessoa chega e fala, eu quero fazer o projeto XPTO. E aí, isso não foi na L'Oréal, tá? Já deixar isso claro aqui, não foi ali. Mas já aconteceu em outras situações, da pessoa vir me procurar, falar, olha, eu quero desenvolver o projeto X. Eu falo, ok, esse projeto, no escopo desse projeto que você está me explicando, você precisa, e aqui é só exemplificativo, tá? Você precisa do nome, do e-mail e do telefone. Aí a pessoa diz, tá, mas eu quero pedir o nome do pai, quero pedir o nome da mãe, quero pedir o RG, o CPF, quero pedir XPTO. E eu disse, não há necessidade. A lei está dizendo que você deve pedir o mínimo para a sua finalidade. Eu não consigo ver justificativa no sentido de você dizer por que você precisa do nome da mãe, nome do pai, do endereço, blá, blá, a mais do que isso daqui. E a pessoa dizer, eu não tenho essa justificativa, mas eu quero. Eu digo, ok. Aí eu, DPO, o que eu vou fazer? Ou o DPO, o encarregado, o que ele vai fazer? Ele vai registrar. Ele vai dizer, olha, um dia tal, tive uma reunião com fulano me apresentou o projeto assim, as finalidades do projeto são essas, para atingir essas finalidades, ele precisa dos dados A, B e C, mas ele quer coletar os dados A, B, C, D e E. Ponto. Então, o que o Alisson colocou, eu acho muito interessante, realmente, eventualmente existem atritos, sem dúvida alguma, né? Mas isso faz parte da empresa, quer dizer, essa questão de atritos, ela infelizmente faz parte, e é uma coisa que as pessoas têm de saber lidar, né? Ou seja, eu quando atuando como DPO, quando eu digo, como encarregado, quando eu digo, olha, não faz isso, tem gente que não gosta. Ou quando eu digo assim, o Alisson citou antes da avaliação de impacto, que é prévia. Então, quando uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero tratar os dados de 1 milhão de consumidores, eu digo, show de bola, só que para você fazer isso,
antes de você começar o tratamento, você precisa fazer uma avaliação de impacto. Aí o cara vira assim para mim e fala: poxa, mas eu não posso perder tempo, porque o mercado está bombando, não sei o quê, eu quero lançar esse produto segunda-feira agora. E a minha função como DPO, como encarregado, é dizer: querido, desculpa, eu, como DPO, não te recomendo a começar segunda-feira, porque você está tratando os dados de 1 milhão de pessoas e, eventualmente, vamos imaginar aqui, para ficar aqui no que se exige dessa avaliação de impacto, seja uma atividade de tratamento que vai envolver inteligência artificial, e isso pode gerar um risco muito grande para essas pessoas. E você está dizendo para mim que você quer guardar os dados dessas pessoas, e claro que aqui é um exagero da minha parte, mas só para deixar o raciocínio bem claro. Você está dizendo para mim que você quer guardar os dados dessa pessoa no arquivo TXT, sem nenhum tipo de criptografia, por exemplo. Um arquivo que qualquer um abre em qualquer lugar. Aí eu vou dizer para o cara: desculpa, não, DPO, eu encarregado, não aprovo isso. Não recomendo que seja feito assim. A minha recomendação, nesse exemplo que eu estou dando, seria: faz a avaliação de impacto e grava os dados no arquivo criptografado, pelo menos isso. Tá? E aí ele vai perguntar para mim: mas essa avaliação de impacto demora quanto tempo? Eu vou dizer: vai demorar, vamos supor, 1 mês. E aí, Matheus, cabe a ele decidir. Professor Matheus, era a próxima pergunta, já mencionando sobre a IPD. O que é essa IPD? O que é essa avaliação de impacto? Ela tem a ver com risco? Porque risco é uma coisa, e no começo você tinha falado sobre a análise de risco. A análise de risco é uma coisa que a gente, enquanto gerente de projeto, tem isso no sangue, né? Infelizmente, no Brasil não se coloca muito em prática, a área de riscos é negligenciada no Brasil, mas a gente tem isso no sangue, até por formação, da própria certificação PMP. Aham. Então, o que é essa IPD e a relação dela com gestão de riscos? Sim, já. Eu imaginei que essa pergunta viesse, eu já acabei aqui me antecipando até um pouquinho, né? Mas só para finalizar, então, quer dizer, e aí eu já entro na avaliação de impacto, quer dizer, a pessoa que está gerindo o projeto, ela pode falar: olha, desculpa, DPO, mas eu não vou aguardar 1 mês, porque essa avaliação de impacto demora 1 mês, e eu vou colocar em prática segunda-feira. Ok, coloca. Aí é aquilo que eu falei agora há pouco. Eu, DPO, vou lá e registro. Coloco: olha, fiz a reunião, falei, o fulano me trouxe, né, esse projeto. Esse projeto precisa de uma avaliação de impacto. Eu disse isso para ele e ele não quis fazer. Acabou. Na minha responsabilidade como DPO, eu fiz a minha parte. Aí, se esse gerente desse projeto põe o projeto em prática, 1 semana depois vazam esses dados e a empresa toma uma multa por causa disso, de quem é a responsabilidade? Não é minha, porque eu fui lá e disse: não faça. Então a responsabilidade vai ser dele. Daí, para a gente fechar a pergunta anterior, essa importância de realmente trabalhar, não é puxar saco, desculpa aqui o português talvez um pouco mais direto, não é puxar saco do DPO, não é ficar bajulando, não. Mas é trabalhar de maneira profissional e saber que, olha, cada um está exercendo ali a sua função, né? Sobre a avaliação de impacto, o que é a avaliação de impacto? A avaliação de impacto é um mecanismo que existe na lei brasileira. Na lei brasileira é chamado de relatório de impacto, mas a lógica é a mesma, importada, diria eu, aí no Brasil, aqui do regulamento europeu. E o que é, então, essa aqui é chamado de avaliação de impacto? A avaliação de impacto é uma documentação que a empresa vai fazer a respeito de determinados projetos. Quais projetos? Genericamente falando, projetos que utilizem novas tecnologias, tá? E projetos que tenham potencial de causar um grande impacto nos direitos dos titulares. Então, exemplo básico. Projeto que envolve inteligência artificial precisa da avaliação de impacto. Ponto final. Por quê? Porque é uma nova tecnologia. Ah, mas inteligência artificial já existe desde a década de 50, não sei o quê. É verdade. Só que também é verdade, todo mundo sabe disso, que inteligência artificial do jeito que a gente tem hoje tem 5 anos, talvez nem isso. Né? Então a gente precisa sim, é uma nova tecnologia, apesar de já existir há um certo tempo, é uma nova tecnologia, causa impactos, né? E alguns impactos ainda não são conhecidos, e portanto a gente precisa fazer a avaliação de impacto. Qual é o outro tipo de tratamento? Ah, eu estou fazendo tratamento, por exemplo, em grande escala
de dados sensíveis. Lembra lá que eu falei no início dos dados sensíveis? Então, eu preciso fazer uma avaliação de impacto. Tá? Então, o que é avaliação de impacto? A avaliação de impacto é eu dizer o seguinte, é eu fazer o seguinte processo. Eu, empresa, quero atingir esta finalidade X. Para atingir esta finalidade X, eu vou coletar os dados A, B e C do titular e vou aplicar a inteligência artificial, por exemplo. Ora, aplicando inteligência artificial nos dados A, B e C, isso pode gerar um risco baixo, médio ou alto para o titular. Se eu encontro um nível baixo, médio ou alto, não importa, quais são as medidas para que eu mitigue esses riscos? E aí eu apresento isso num documento. Grosso modo é isso, muito genericamente é isso. Eu indico as finalidades, indico o que eu quero fazer, indico quais são os riscos que eu, empresa, estou enxergando, e eu indico quais são as ações que eu, empresa, estou tomando ou vou tomar, porque essa avaliação de impacto é prévia, então o que eu vou tomar para evitar esses riscos. E no Brasil é chamado de relatório de impacto, né, como eu disse antes, e tem aí a mesma lógica no âmbito dos projetos. Professor Matheus, assustadoramente já se passaram 1h20, né? Nós temos mais 10 minutos de evento, a gente tem ainda pergunta. É engraçado que a gente não pegou nem superficialmente o assunto, né? Eu já vou, como a gente vai abrir para perguntas agora, eu já vou agradecer então a Ana Palu, que nos ajudou com os desenhos, né? Com essa facilitação gráfica. A gente verifica depois lá no site do PMI como disponibilizar esse desenho, caso vocês tenham interesse. Pode também dar um print screen na tela aí, quem já quiser de uma vez, mas a gente vai deixar lá. Então, agradeço a Ana Palu, né? Vocês podem, obrigado, Ana, vocês podem achar ela aí no LinkedIn e nas redes sociais, né? O trabalho dela é bem legal, espero que vocês tenham gostado. Em relação à oportunidade, que a gente falou muito sobre impacto, a oportunidade acaba que ela está atrelada, antes de entrar para as perguntas, né? Mas o que eu vejo como principal oportunidade? Qual que é a principal oportunidade que eu vejo? Na gestão de projeto, a gente tem a reserva de contingência, que é a reserva para riscos conhecidos. É claro, então, vamos voltar naquele seu exemplo da loja de departamento, onde estava com um projeto de RP e aí, né, subcontratou um projeto de TI. Analisando no lado dessa grande loja de departamento, o projeto dela tem, então, uma reserva de contingência, uma reserva para riscos que ela conhecidos. Obviamente, é um risco em relação a vazamento de dados durante o projeto. A empresa, então, sabendo desse risco, conhecendo esse risco, ela vai ter que, na reserva de contingência, definir esse valor, né? E acima disso, a gente tem depois a reserva de gerenciamento também, que é um valor que o gerente de projetos não tem autonomia sobre ele, que forma o orçamento final do projeto. Mas voltando em relação à oportunidade, é claro que gerente nenhum, gestor nenhum, vai sabendo agora, mais que esse evento nosso, vai negligenciar a possibilidade de um risco de vazamento acontecer. Então, ele tem que tomar ações que aí já fogem do escopo desse nosso webinar, já entra mais para a segurança, né, da informação. Sim. Mas esses valores lá, tanto para essas ações quanto para essas multas, eles têm que estar contemplados nessa reserva de contingência. E são multas pesadas, né, valores muito, muito grandes. E caso o gerente, então, faça essa segurança, faça essas ações de forma que os dados não vazem, é um dinheiro que ele já pode salvar, por assim dizer. Ele pode melhorar a margem, ele pode fazer alguma outra coisa. Então, eu vejo isso como oportunidade. Da principal oportunidade que eu vejo no projeto é isso, que ações de proteção de dados e privacidade bem feitas, elas podem salvar dinheiro que foi previamente alocado para isso e podem, então, melhorar a margem do projeto, né? Deixa eu te passar, então, algumas perguntas que eles fizeram, pode ser? Claro, claro. Eu quero só, Alisson, se você me permitir, fazer um comentário bem rápido sobre isso. Eu, às vezes, acabo falando demais, mas... De forma alguma. Espero aí que não esteja aí cansando o pessoal que está assistindo a gente, né? A gente fica aí mais uns minutinhos, não tem problema. Mas o comentário que eu queria fazer, nesse contexto que você falou aí, do guardar o dinheiro, é claro que, às vezes, o pessoal que
está vendo pela primeira vez pode ficar meio assustado, do tipo, meu Deus, como é que é, e etc. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E segundo, é uma vantagem competitiva. Quer dizer, tem alguns estudos feitos pela IAPP. A IAPP, para quem não sabe, é a Associação Internacional dos Profissionais de Privacidade. Eu sou membro dela, sou associado à IAPP, e um desses estudos que eles fizeram, eles demonstraram que $1 e cada dólar investido na proteção de dados gera 2,5. Ou seja, a empresa gasta $1 e ganha 2,5. Portanto, ela tem aí mais do que o dobro de lucro. Então, essa ideia do investir em privacidade, ela é um ponto positivo para as empresas, e as empresas, e isso eu falo da minha prática aqui em Portugal, a empresa que se perceber disso com rapidez, ela pode até ter um gasto inicial, ela vai ter de mudar alguns processos internos e etc., mas ela vai ter uma vantagem competitiva, eu não tenho dúvida disso. Isso para mim assim, não é porque eu sou DPO, não é porque eu trabalho nessa área, não. Eu vejo isso de uma maneira muito clara. As empresas que garantem essa questão da segurança, de evitar vazamento e etc., elas têm uma vantagem, sem dúvida alguma. Queria fazer só esse acréscimo aí, porque eu acho que isso junta com a questão que você falou aí do salvar o dinheiro para o risco, né? Você evita o risco, você economiza, bem ou mal você economiza, sem dúvida. Sim, com certeza. E aliado ao que eu falei com um colega meu, né? A gente tem hoje no Brasil muita gente com experiência em relação a LGPD em implantação, que na verdade eles chamam de adequação, né? Adequar a empresa LGPD, que seria então um projeto de implantação de medidas de adequação da empresa LGPD. Pronto, fica o nome completo e atende todo mundo. Mas experiência como encarregado, experiência como DPO, ninguém tem no Brasil ainda, porque a própria ANPD, a agência, não tá criada ainda, nem a lei ainda, né, entrou. Então, experiência como DPO, a gente no Brasil não tem ainda. Por isso que a gente trouxe você de Portugal para poder complementar, para mostrar um mão na massa mesmo, né, como as coisas estão acontecendo. Vou pegar uma outra pergunta, então. Claro. Eu acho que já tinha respondido. Eles perguntaram, tendo o contrato, o controlador pode obter o ressarcimento de eventuais sanções junto ao operador? Acho que já tinha respondido que sim, né? Exato. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Né? Não junto, por exemplo, à Agência Nacional de Proteção de Dados, mas aí em tribunais, vara civil, etc., sim, na área civil pode sim, com certeza. Desde, claro, ele consiga comprovar que a falha foi lá do operador. Se a gente parte do princípio, né, de que o operador, de que as bases de dados estão nos computadores do operador, não vejo tanta dificuldade em comprovar isso, mas sim, com certeza. Mais uma pergunta aqui, ela não foi tão específica, né? Seria possível explicar quais as atualizações que as autoridades europeias fizeram no GDPR, que é a LGPD da União Europeia, sim, né? Para impedir práticas duvidosas em sites? Aí não ficou claro essas práticas duvidosas. Não, mas eu já sei a que se refere. Na verdade, assim, eu vi hoje pela manhã bem cedo um site que divulgou essa notícia. Imagino que seja essa notícia a pergunta a que ela se refere. E estava lá, autoridades europeias atualizam o GDPR, né? E eu ainda brinquei com quem mandou essa mensagem, falei, isso é clickbait. Por que isso é clickbait? Porque não teve atualização nenhuma do regulamento europeu. O que existe aqui é o seguinte, tem o regulamento europeu e aí tem o Comitê Europeu de Proteção de Dados. O que é o Comitê Europeu? O Comitê Europeu é uma autoridade semelhante à ANPD no Brasil, só que de toda a Europa. Então, assim como cada país tem a sua autoridade nacional, eu citei aqui a de Portugal, tem a da Espanha, tem da França, etc., tem o Comitê Europeu que é da Europa inteira. E o que o Comitê Europeu fez, ele lançou na última segunda-feira, foi uma orientação a respeito do consentimento. E, basicamente, o que se colocou é o seguinte, vocês já devem também ter se deparado com aqueles sites que te obrigam a dar o consentimento. Aquele tipo de site que, se você não consentir com os cookies, você não consegue ter acesso ao site. Então, o que o Comitê Europeu disse foi, isso é errado. Não pode exigir o consentimento
não pode condicionar o acesso ao site com base na aceitação de cookies. Por quê? Porque o consentimento precisa ser livre. Então, se eu viro para a pessoa que está visitando o meu site e digo assim, eu tenho material aqui para você, material é gratuito e é livre, mas para você ter acesso a esse material, você tem de aceitar o meu cookie. Que liberdade a pessoa está tendo de não aceitar o cookie? Então, na verdade, o que aconteceu foi isso. Eu faço questão de falar isso, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam, nossa, houve alteração do texto do regulamento europeu. Não, não houve alteração, não houve atualização do texto do regulamento. Seria a mesma coisa que você dizer, a ANPD alterou o texto da lei. Isso não vai acontecer. O que a ANPD vai fazer é dar orientações sobre a interpretação do texto da lei, e foi isso que o Comitê Europeu fez. Tá? Então, só esse esclarecimento e deixar claro, o que ele fez foi isso, foi dizer que, olha, você não pode obrigar as empresas a dar, as empresas não, o titular a dar o consentimento para cookies para poder acessar sites. É aquilo que é chamado de cookie wall. Tá? Então, é isso, o consentimento precisa ser livre. Só existe um tipo de cookie que não precisa do consentimento, que são aqueles estritamente necessários para o site funcionar. Tirando esses, cookie de marketing, de rede social, de publicidade, etc, 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 tudo isso precisa do consentimento. E foi isso que o Comitê Europeu fez, deixando isso mais claro para todo mundo. Perfeito. Você falou de marketing, uma coisa que eu anotei aqui, mas eu esqueci. Marketing hoje em dia está sendo tratado como um projeto também, né? Muitas agências de publicidade, elas estão adotando uma forma um pouco diferente. As práticas ágeis, né? As abordagens adaptativas. Então, essa gestão de projeto tá sim pegando o pessoal de marketing. Agora vai ter que implantar a projeto de adequação à LGPD, então, de certa forma, tá totalmente aderente. Sobre a pergunta anterior que você tinha me respondido, e aí depois, obviamente, você não vai ter agora de bate-pronto, mas depois, se você puder publicar no site algum exemplo que você tiver, algum case onde, em termos de resultado, né, que os custos de implementação foram menor que os impactos da multa, né, aquilo que você falou. Se você, eu entendi que você tem, né, esqueci o nome do órgão que você falou lá, do IAPP. de Portugal. IAPP, perfeito. Isso. Mas se você tiver algum case para poder passar para a gente, para poder passar lá no LinkedIn, tá? Eu sei que quando não vai ter agora, não vai conseguir, mas se você puder passar para a gente. Claro. Não, mas tem sim, consigo e passo para você e depois você disponibiliza para o pessoal ver como é que é, sem problema, faço questão. Beleza. Pessoal, só para a gente poder alinhar, o fuso horário, a diferença de fuso horário de Portugal são 4 horas, né? Isso. Hã? Pois é, 8, 9, 10, 11, 12, meia-noite aí, né? Ó, acabou aqui, ó, para colocar bem para... Ó. Nossa, foi colocar travar meia-noite, olha lá. Só a bateria. Você falou, a gente passa um tiquinho, só a bateria. O tiquinho seu é quanto? Você sabe que pelo pessoal aqui vai até 1h da manhã aí em Portugal. Mais uns 15 minutinhos aí. 15 minutinhos? Então tá bom. Deixa eu só justificar para o pessoal. Mais algumas perguntas aí. Hein, Matheus? Deixa eu só explicar para o pessoal. Quantos webinars você fez só hoje mesmo? Hoje esse é o 4. Sendo que um acabou, o pessoal estava preocupado. O Matheus não vai entrar, não? Foi, não, calma. Ele está acabando o webinar, já vai entrar nesse. Foi. E era eu mesmo, Alisson. Eu sei disso. Foi um na segunda, de 4 horas de duração. Depois teve um na terça, que foi pelo Instagram, de 1 hora. Depois, na quinta, ontem foram mais 2. Não, minto, na terça foram 2 horas, ontem foram mais 2 e hoje foram 4. Então, estamos aí. Eu brinco, Matheus, você talvez não conheça, porque é uma pessoa da área de projetos, né? Sim. Mas que você, para a LGPD, é o que o Ricardo Vargas é para a gente, para a área de projetos, né? Famoso disseminador de conteúdo, né? Bem legal o seu trabalho, parabéns pelo trabalho. Então, mais perguntas, então? Alisson, pode falar. Aproveito e deixo aí à disposição, se for o caso, tiver perguntas, se quiser fazer um outro webinar aí, mais para dúvidas, por exemplo, a gente pode marcar. Damos um jeitinho aí. Não dá ideia, não, cara. Não promete, não, que vai ter que consegue fazer. Perfeito, meu cara. Te agradeço bastante. Sem problema. Deixa eu aproveitar seu tempo, então, e ver mais perguntas aqui para tentar atender todo mundo, né? Mas eu acho que a gente não vai ter tempo suficiente, não. Seguindo aqui,
Por favor, pode falar mais sobre marketing. Como faço para trabalhar com uma lista de e-mail de clientes ativos? Boa. Então, vamos lá. Primeiro, colocar o seguinte, a LGPD deixa claro lá no finzinho, eu não lembro agora exatamente o número do artigo, mas é 62, 63, é lá no final. Ela diz o seguinte, a ANPD vai regular o que vai fazer com a base legada. Ou seja, aquilo que já tinha antes, como que a gente vai tratar daqui para frente. Tá? Então, esse é um ponto de partida, por quê? Porque, teoricamente, a gente precisaria dessa orientação da ANPD. Só que a gente não tem a ANPD, a gente não sabe quando vai ter a ANPD, e a gente não pode ficar parado. Então, eu acho, e aqui é uma sugestão que eu sempre coloco, que é o seguinte, você já tem a sua base agora. Qual é a preocupação para o marketing que eu acho que as pessoas têm de ter? Primeira pergunta, como que você obteve esse dado? Ou seja, se você obteve o dado diretamente do consumidor, seja porque ele entrou no seu site, fez uma compra e aí você pegou o dado e começou a fazer propaganda, ok, tá? Ou seja, porque ele foi lá e falou, olha, manda propaganda para mim, vamos imaginar que alguém faça isso, tá? Ou enfim, você tem algum tipo de contato, você recebeu esse dado direto, coletou esse dado direto do titular? Se você tem isso, se você está nessa situação, tá? E aqui, claro, é uma resposta muito rapidinha, né? Claro que tem muito mais detalhes, mas a orientação que eu daria seria essa. Se você coletou esse dado direto do titular, ou seja, se de alguma forma, num prazo recente, não é 20 anos atrás, se num tempo recente você teve algum contato com o titular, e se você está fazendo marketing de algo que se relaciona a esse contato com o titular. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, você vende pneus. O titular foi lá na sua loja, comprou pneu, fez um cadastro e você começou a mandar propaganda de pneu. Show de bola. Agora, você não vendeu pneu para ele e vai mandar propaganda, sei lá, de uma garrafinha de água, porque não tem nada a ver. Ou seja, de bolacha. Você não vai mandar a propaganda lá da bolacha, o XPTO qualquer. Então, se você pegou esse dado direto do titular, se você tem algum tipo de contato com ele, e se você quer fazer um marketing que diz respeito àquilo que você vende, eu não vejo problema de você continuar fazendo, desde que lá no rodapé do e-mail tenha de maneira clara, explícita, não é em letrinha tamanho 2, né, mas é visível, dizendo, se você não quer receber mais e-mail, clique aqui e se descadastre, sem problema. Agora, se você tem uma base, que você comprou a base de alguém, aí você já tem um problema muito grande. Você já tem um problema muito grande, por quê? Porque eu perguntaria para você, qual é a sua base legal para você tratar o dado? Porque lembre-se da relação, inclusive alguém perguntou lá do contrato. Se eu compro uma base de dados, aqui é a minha empresa, eu compro dessa daqui e eu envio o e-mail para o cara, eu tenho de garantir que a origem do dado é legal. Então, eu preciso tomar esse cuidado. Então, se você comprou essa base de dados e você não sabe como a empresa obteve os dados, cancela tudo. Quer dizer, eu não recomendo fazer, não acho que vai ser bom fazer, porque isso pode te gerar uma consequência depois. Imagina alguém recebe um e-mail seu, vai lá na ANPD e diz, olha, recebi o e-mail do fulano. Aí a ANPD vai lá na sua empresa, bate na sua porta e diz, oi fulano, tudo bem? Então, aqui o José está reclamando que recebeu um e-mail de você, eu quero saber de onde você conseguiu esse dado. Aí você vai dizer, não sei, comprei ali do Zezinho da esquina. Aí, meu amigo, é multa na certa. Então, muito genericamente, marketing eu vejo dessa forma. Perfeito. Tem uma outra aqui, né? Eu acho que eu vou emendar já vou emendar as três, uma na outra aqui. Como denunciar uma empresa? Realidade, as pessoas pedem CPF, dados sensíveis e tudo mais. Aí depois aqui, como faço para denunciar o Serasa? Não consigo excluir meus dados. Aí é bom você explicar o negócio, né, de legítimo interesse e tal, talvez entrar nessas bases aí. Deixa eu ver que tinha mais uma que tinha a ver com isso aqui, quer ver? Espera aí.
Não, eu perdi. Vai nessas duas que já estão juntas aí. Então, como excluir os dados do Serasa e como denunciar as empresas. Pode, à vontade. Vamos lá. Começando pela questão da denúncia, como que você denuncia? Em tese, você vai denunciar para a Agência Nacional de Proteção de Dados, que não existe. Então, na verdade, atualmente, o que o cidadão precisa fazer? Ele vai ter de fazer denúncias no tipo PROCON, Senacom, que é a Secretaria Nacional de Comunicação, e correr atrás, por enquanto, desses órgãos de defesa do consumidor. Né? Por enquanto, tirando lá o Ministério Público, que eventualmente age ali por conta própria, digamos assim, sem uma provocação do cidadão, mas eu acho que o cidadão, por enquanto, ele vai ter de se valer dos órgãos de proteção ao consumidor, né? Especialmente aí o PROCON e a Senacom, que são os órgãos que estão efetivamente atuando para a proteção de dados por enquanto não existe a ANPD. Em relação ao Serasa, o Serasa ele se fundamenta em uma base legal específica, que é a base da proteção ao crédito. Então, a lei diz que o controlador, no caso o Serasa, pode tratar dados para proteção ao crédito. Agora, é importante lembrar o seguinte: proteção ao crédito não é receber e-mail todo dia do Serasa fazendo propaganda do seu serviço. Significa dizer que o Serasa pode ter acesso a determinados dados pessoais seus para prestar os serviços dele de proteção ao crédito, por exemplo. Ok. Agora, a partir do momento em que o Serasa começa a abusar disso, ou começa a tratar dados para além dessa finalidade, aí a coisa muda um pouco de figura. Ou seja, o legítimo interesse ele existe, que é outra base legal. Mas até que ponto ele existe? Ele existe. Então, na verdade, a ideia é que existe sim, a gente não pode nunca pensar que o tratamento de dados pessoais só vai ser feito no consentimento, de jeito algum. Inclusive, dou uma dica importantíssima para vocês. Tá? Evitem ao máximo fundamentar o tratamento de dados em consentimento. Tá? Quando deem essa dica para a empresa de vocês, conhecidos, o que for, fujam do consentimento, porque o consentimento é muito fácil para a empresa conseguir o consentimento. É fácil que a empresa coloca lá a caixinha, dou o meu consentimento. E a gente sabe que na prática pouquíssimas pessoas leem. Todo mundo vai lá e clica, ok, aceito e continua e por aí vai. Só que tem o seguinte, do mesmo jeito que é fácil de dar o consentimento, é fácil de tirar. Então, imagina que você tem uma base de 1 milhão de clientes e todos eles estão no consentimento e um belo dia, todos eles resolvem, sei lá por quê, retirar o consentimento. Da noite para o dia, você perde a sua base de clientes e aí a sua empresa fica como? Então, lembrar que existem outras 9 bases legais na LGPD, o consentimento é uma delas, tá? Então, fujam do consentimento, busquem outras bases legais para fundamentar o tratamento de dados que vocês forem fazer. Temos tempo para uma última pergunta? Que é 8 e 12? Vamos lá. Então tá, 8 e 12. A última, então. Em caso de dados... mas acho que essa responde rapidinho. Em caso de dados de pesquisa, autoria, nome dos dados, para ser reusado na comunidade científica, fica como? Como a empresa controladora deve agir para estar conforme com a lei? Show de bola. Né? Mas à vontade. Não, na verdade, pode ser, claro. Agora, lembrar que existe uma base legal na LGPD que é para pesquisa acadêmica, para pesquisa científica, desculpa, mas ela só pode ser utilizada, esta base legal, por órgãos de pesquisa. Então, em tese, uma empresa cujo objetivo seja comércio, ela não vai se fundamentar nessa base legal. Aí a gente cai na seguinte situação. Eu não estou lembrando agora em qual artigo, mas existe uma exceção para fazer pesquisas estatísticas, desde que aqueles dados não sejam divulgados, ou seja, a empresa mantém ali dentro para fazer as suas pesquisas estatísticas. Tá? Agora, como o Alisson falou, essa, a meu ver, não é a melhor hipótese. A melhor hipótese é você anonimizar os dados. Grosso modo, o que é anonimizar? Anonimizar é eu transformar o dado de maneira que ele não identifique mais quem é o titular. Vejam que não é colocar ali um pseudônimo. Não é, por exemplo, dizer, é o M227.
M227 não é anonimizar. Por quê? Porque M227 eu vou lá na minha base de dados com esse código e eu identifico quem é a pessoa. Então, isso está errado. Anonimizar é você pegar aquela informação e não saber de quem é. Anonimizar é aquele formulário que você preenche, em que tem lá uma série de coisas, mas você não consegue identificar uma série de perguntas, como até o Alisson colocou lá, né? Tirando aquela situação da pessoa, mas é aquela situação em que você faz perguntas e você não sabe quem respondeu. Ali você tem dado anônimo. Tá? Então, a melhor opção para estatística é o quê? É anonimizar. Anonimizar, porque ao anonimizar, você mantém, por exemplo, você sabe que existem lá 500 registros. Quem são essas pessoas? Não sei. Agora, tem que tomar muito cuidado com a anonimização, por quê? Porque se você anonimizar de maneira errada, você sofre multa. E sofre multa por quê? Porque você anonimiza de maneira errada, você consegue reidentificar o titular. E se você reidentificar o titular, a lei se aplica do mesmo jeito. Então, tem que tomar algum cuidado, mas é uma possibilidade. Professor Matheus, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Né? Assim, o PMI te agradece enormemente. E eu vou passar então a palavra para a Natália, que é presidente do capítulo. Claro. Okay? Oi, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Ótimo. Matheus, muito obrigada, viu? Em nome do PMI, eu queria agradecer você pela disponibilidade. Sei que o horário para você não é bom, né? Agradeço não, mas mesmo. Tudo bem. Claro, não, faz parte. Como você viu, a gente está cheio de perguntas aí no chat, né? É um assunto novo aqui, né, para nós, de gerenciamento de projetos. Eu acho de como implantar isso, né, vai ser a nossa principal dificuldade, né? Não vai ser fácil. Com certeza vamos te chamar novamente aí para fazer novos webinars com a gente. Queria agradecer ao meu time. Para quem não sabe, o PMI é uma instituição voluntária. Então, eu preciso muito agradecer ao Matheus, meu diretor de comunicação, gente, porque ele está trabalhando tanto que eu acho que até o final dessa pandemia ele vai me jogar da janela. Muito obrigada, Matheus. Queria agradecer ao Alisson, que foi nosso mediador, e todos vocês que estiveram com a gente, né, pessoal? Sexta-feira à noite, com esse público todo, foi muito legal. Só lembrando que a gente vai disponibilizar no YouTube, tá bom? Então, a gente vai ter todo esse material gravado no YouTube. Esperamos, Matheus, você com a gente aqui novamente, viu? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço aí pela oportunidade. É um tema que eu gosto bastante, claro, é a minha atuação diária e eu acho que contribuir aí e mostrar aí para o pessoal como é que está a coisa na prática, ainda mais nesse momento em que no Brasil a proteção de dados está meio nebulosa, né? Porque nem se sabe como é que vai ficar a questão lá do adiamento da lei, etc. Então, contribuir sempre é legal e estou à disposição. Se eventualmente quiserem aí, a gente combina um outro. Enfim, estou à disposição, agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição também para eventuais dúvidas. Quem quiser adicionar lá no LinkedIn, tem meu perfil no LinkedIn, o Alisson pode passar aí depois, se for o caso. E é isso, estou à disposição, agradeço pela atenção e espero revê-los aí numa próxima. Natália, você vai falar sobre o Congresso? Vamos lá, você pode falar. Não, à vontade, você. Bom, pessoal, não posso deixar de fazer um jabazinho aí do nosso PMI. Nos dias 28 e 29 de maio, a gente vai ter o nosso primeiro Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança Online. É um grande desafio aqui para a gente. Vamos entrar para a história aí como primeiro, mas com certeza vamos ter uma grande alegria de estar com todos vocês, né? O Matheus, nosso diretor de comunicação, vai passar o link para vocês. Tá super baratinho, então espero que vocês estejam com a gente aí. Muito obrigada. Ô, Natália, eu passei, então, aqui no chat também, o perfil do LinkedIn, tanto do Matheus, quanto da Ana Palu, e passei o meu também, se alguém tiver alguma dúvida direcionada a projeto,
Pode me perguntar. Então, pessoal, felizmente o que é bom dura pouco. Agradeço, né, a todos vocês. A Ana Palu, que já saiu, o professor Matheus, a Natália pelo espaço. A gente se encontra, então, num próximo webinar. Uma boa noite a todos. Um bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Matheus. Obrigadão. Tchau, tchau.